Começa agora, Os Camaradas, um podcast descontraído, com muito entretenimento e uma boa conversa. Vem com a gente! Fala galera, eu sou Marcelo Terci, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um podcast Os Camaradas, com várias histórias aí que vão animar vocês, histórias surpreendentes de superação. E eu estou aqui com essa galera de sempre. Fala aí, Tadeu Soares. E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão nos ouvir em mais um podcast. E é isso aí, histórias aí que emocionam e de superação. É isso aí, meu camarada Flávio Laís, de Porto Alegre. Agora em Porto Alegre, não é mais Bento Alegre? Isso aí! Boa tarde, gurizada, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês vão nos ouvir aí. Estamos aí, né, nesse podcast, mais um, e uma convidada especial aí, o Marcelo agora vai anunciar. Não é mesmo, meu camarada Marcelo Terci? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, pessoa que eu já conheço há um bom tempo aí, legal, uma pessoa super inteligente, tá? E ela é a Osana Lacerda. Seja bem-vinda, Osana. Muito obrigada, meus camaradas, e meu grande amigo Marcelo Terci. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês por todos os grupos da acessibilidade, por tudo que vocês fazem em prol da tecnologia para o deficiente. Muito obrigado, Osana. São palavras aí como a sua que são combustível, né, para a gente estar sempre aí desenvolvendo esse trabalho, né? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de você, da sua vida, da sua trajetória, né? E eu gostaria de começar com aquela primeira pergunta que é de praxe. Osana, você perdeu a visão? Você tem alguma resíduo visual? Ou você já nasceu com a deficiência e qual é? Já nasci com a deficiência visual, tenho retinose pigmentar e tenho mais 2 irmãos com deficiência visual, embora eles tenham enxergado até uma certa idade. Então você já nasceu praticamente sem enxergar ou você foi perdendo essa visão? Já nasci sem enxergar e fui alfabetizada pelo Braille com 7 anos. Osana, Tadeu, tudo bem? Gratidão tudo novamente bem, Tadeu? Participar aqui conosco. Então, como você já nasceu com a deficiência, foi alfabetizada no Braille, houve recusa em alguma escola ou não? Tadeu, não passei porque eu sou do interior de Goiás, de uma família muito humilde, muito pobre. Eu sou a 13ª filha e o meu irmão descobriu uma escola em Goiânia, que era a escola para cegos. E eu vim para essa escola e morei lá até o término do 4º ano primário. Então já era uma escola especializada, né, na pessoa com a deficiência, era. Não é isso? E posteriormente, quando você teve que ir para escola normal, faculdade, como que foi esse período? Aí as dificuldades vêm à tona, porque a escola especial da época tinha prós, mas também tinha contra. E isso acarretava grandes dificuldades para a gente quando a gente era inserido na escola considerada regular. Mas eu consegui bem, com 17 anos eu consegui entrar na faculdade. É muito empenho, né? Muito esforço, tudo, porque você entrou na faculdade na idade que qualquer pessoa entra, né? Às vezes até pessoa que enxerga entra até mais tarde numa faculdade, né? Então, com certeza. Você com 17 já estava frequentando, é muito legal. E qual a sua formação? Eu sou filósofa, sou especialista em educação inclusiva, especialista em filosofia clínica para pesquisa e consultório
e também em direito público e privado. Hashtag bacana, Flávio. Bacana, isso aí. Bom, e aí, oi, Rosana, tudo bem? Flávio Luiz de Porto Alegre. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, beleza. Então, estava aqui ouvindo a história, a formação, é interessante, né? Assim, quando tu foi para uma escola... Claro, teus irmãos estudaram contigo ou são de épocas diferentes? Você acha que tem irmãos que são cegos também, né? São de épocas diferentes, mas eles estudaram, foi na escola regular. Eles já perderam com 30 e poucos anos, aproximadamente, e a outra foi com 20 e poucos anos. Ah, legal. E quando tu foi para uma escola regular, tu já tinha feito uso da bengala? E a escola que tu estudava era um internato? Era uma escola de só turno manhã, tarde e noite? O que era? Essa para cegos era internato. Internato. Até mesmo, Flávio, porque eu não tinha condições econômicas, a minha família não tinha condições de me manter aqui em Goiânia. Meu pai era lavrador, aposentado, analfabeto, não tinha essas condições. Quando eu fui para a escola regular, eu não tinha formação nenhuma de bengala, foi outro sofrimento. Eu, às vezes, precisava até de favor de colegas. A minha sorte é que eu sou uma pessoa extremamente expansiva e conseguia conquistar as pessoas, e com isso eu acabei levando algumas vantagens. Mas também passei por grandes dificuldades. Estranho, né? Porque eu frequentei internato cedo. Eu tenho uma irmã cega desde pequena e eu tinha baixa visão. E lá, antes da gente sair do internato, nós fizemos o curso. Naquela época chamava de locomoção, hoje tem outro nome, né? Mas então a gente chegou a fazer o curso dentro da escola, já para sair para o mundo já usando, né? Achei que tivesse até aprendido a bengala, o método da bengala lá no internato. Isso. Não, na minha idade não era permitido. E você é do Sul, Flávio. Sul é uma realidade diferente das demais. Aqui é Goiânia. Agora que a situação foi deslanchando e foi melhorando para as pessoas com deficiência. Na minha época, eu vou te falar, era muito difícil. Hoje tu domina a bengala bem ou... Domino bem. Não sou aquela maravilha para andar em vários lugares, não. Mas no meu trabalho, eu sempre usei a bengala, nos meus trabalhos, né, aliás, sempre usei a bengala, também para sair. Quando eu saio só, mesmo se é de Uber, se a bengala não está na mão, se eu não preciso dela no momento, na bolsa, certeza, bengala para mim é fundamental. As tecnologias, tu utiliza além do computador, iPhone? Utiliza iPhone. E dou muito trabalho para o Marcelo, para vocês, porque eu não sou aquela... eu não sou aquela pessoa que é experta, que domina tudo, mas o básico de chamar um Uber, de resolver situações, de colocar número... Não, aí o básico do básico, com certeza a gente tem que fazer, né? Computador e o Windows nunca entrou na vida. Já entrou na minha vida e já trabalhei com isso, porque eu sou aposentada da Justiça do Trabalho de Goiás. Usei computador, usei o JAWS, tudo lá no tribunal. Agora que eu abandonei, eu aposentei e abandonei. Bacana. Rosana, eu queria que a gente sempre pede para o pessoal entender um resumo assim da história das pessoas, até para a gente poder, né, seguir aqui na conversa, né? E Rosana falou, né, em cima da pergunta que o Flávio fez, no internato você contou para nós que você aprendeu a cozinhar, né? Você estava falando até de fazer o frango, né? De desossar tudo mais. Isso na raça, né? Isso, meu amigo, desculpe-me, não foi no internato. Isso foi sozinha, depois que eu saí,
fui morar com meus irmãos. Eu tive de me virar. Você aprendeu isso sozinha, praticamente, né? Sozinha, sozinha. E eu queria que você contasse um pouco disso e também como é que foi um salto para você ingressar aí no seu primeiro trabalho, que foi um trabalho muito nobre que você contou aqui em off pra gente. Eu queria que você falasse pra gente, por favor. Depois que eu saí do Artesanal dos Cegos, que eu fui morar com os meus irmãos, como a gente era muito pobre, né, economicamente, mas moralmente, espiritualmente, a gente era de boa, ainda somos. Aí eu que cuidava da casa, para os meus irmãos trabalharem e colocar o pão dentro de casa. E com isso eu fui aprendendo a cortar o frango, por exemplo, pela maneira que eram os ossos. Aprendi sozinha, cuidava da casa totalmente, só não passava roupa, que a minha irmã que passava, mas o resto era comigo. E com isso foi até eu ingressar, eu mesmo tendo ingressado na faculdade. Quando eu terminei meu curso, eu falei, pronto, pobre, deficiente, fazer filosofia tem que ser louco? Isso aí é fria, né? Mas o que eu fiz? Resolvi a escrever um projeto aqui em Goiás, que tinha um setor de apoio à família. E com isso, eles resolveram a chamar uma filósofa. E a filósofa fui eu. Eu fui escolhida. Trabalhei nesse departamento de apoio à família um tempo, mais ou menos uns 8 meses. E nesse tempo, eu desenvolvi outro projeto lá dentro para as creches. Eles me convidaram para dirigir a maior creche do estado de Goiás. Aí eu vi que a coisa poderia fluir com a gente que era deficiente. Desenvolvi um trabalho excelente lá, 4 anos. Tive grandes dificuldades com pais que me discriminaram no início, achavam que uma pessoa com deficiência visual não poderia cuidar do filho dele. Mas isso passou. Depois dos 4 anos, e eu já estava cansada, era muito trabalhoso, resolvi, estudar para concurso e consegui também ser a primeira aprovada no concurso do Judiciário em Goiás, que foi em 97. Aí a minha vida mudou, gente, economicamente. Deu um salto. E com isso foi muito bom. Eu fui também enfrentando várias dificuldades lá dentro, grandes barreiras, porque como eu era a primeira deficiente do judiciário aqui, eles indeferiram até a minha inscrição. Eu tive de entrar com mandado de segurança. Mas eu fui. Consegui, e fiquei lá até aposentar também. Cresci lá dentro, tive função. Não ganhava, às vezes, como um homem, porque mesmo a mulher que enxergava lá dentro também não ganhava. E, com o tempo, decidi também aposentar, nesse intervalo lá que eu entrei no tribunal, eu já tinha me casado. Gostar de casar igual a mim, vocês não conhecem, não, viu? Nossa, essa parte casei a gente não sabia. 3 vezes, olha só. Brincadeira, Flávio, brincadeira. Ainda mais que não vai faltar um franguinho na panela. Essa foi boa, tá vendo? Aproveitar a sua afirmação, as pessoas que você casou eram deficientes visuais ou não? A primeira, sim, baixa visão. Aí eu casei, infelizmente, não deu certo, por inúmeras dificuldades que a gente teve. Mas o segundo, que é o pai do meu filho, não. E o terceiro também não. E eu falo que o segundo foi melhor que o primeiro. O terceiro é melhor que o segundo. Se o quarto for melhor, acho que eu vou até arriscar. Mas hoje tu tá separada? Ou continua casado com o terceiro? Eu tenho um companheiro. Ah, tá. Um grande a caminho companheiro. Do quarto, então. É isso? Isso. Ah, tá, entendi. Você quer entrar na fila, Fábio? Não. Ela já tá com o companheiro dela. Também já tá com a minha companheira. Então, calma aí, né? Ai, Flávio. Rosana, muito legal
sua história aí. Você falou que sua família é muito extensa, né? Muito grande. Sim. E depois que você conseguiu, assim, digamos, a sua independência para a sua casa, você morou sempre sozinha ou tinha sempre alguém da sua família morando com você? Como que foi? Não, tinha sempre alguém da minha família. Só que depois que eu casei a segunda vez, aí eu dei um basta, porque estava sendo muito problema para mim também. Eu resolvi que eu tinha de cuidar um pouco mais da minha família, do meu filho, que meu filho nasceu muito prematuro, ele tem dislexia, tem descalculia, enfim, déficit de atenção. Eu precisava de cuidar dele. Tinha comentado, né, em off pra nós, e logo que tu saiu de casa, tu já estava cuidando de sobrinhos. Como é que é essa história do cuidar de sobrinhos? Por que tu cuidou dos teus sobrinhos? Porque os primeiros 3, a minha irmã era deficiente mental. E a gente, como morava nesse interior muito pequeno, tudo muito difícil, a gente resolveu. Aí eu vi aquela situação, eu sofria. Com 17 anos eu falei, não, vou ter que trazê-los para cá. E trouxe, vou falar para vocês, eu consegui encaminhar todos eles. Uma ganha muitíssimo bem hoje, o outro eu levei para os Estados Unidos, está muitíssimo bem também, e a outra também está bem, dos 3 filhos da minha irmã com deficiência mental. Agora, os outros 2 que vieram depois, é porque o meu irmão se separou da esposa e pediu para mim se eu poderia ficar com os meninos. Hoje o meu irmão é milionário, a gente tem um tempinho que a gente nem se fala, a gente teve um problema, mas os meninos são extremamente gratos a mim. Os 2 são médicos. Olha só. Então, tu saiu de casa com 17 anos, quando foi fazer faculdade, tu saiu de casa? Eu saí de casa com 7 anos, Flávio. 7 anos, sim, tá, porque tu foi pro internato, tá. Aí tu terminou o internato, só pra entender o cronograma. Tu terminou o internato, aí tu com 17 anos foi fazer faculdade, aí tu foi morar onde? Com quem? Por quê? Tinha comprado uma casa? Não! Tinha grana pra isso não, meu amigo. Eu fiz faculdade, foi pelo FIES, depois que eu paguei. Na época chamava crédito educativo. Não sei se vocês sabem disso. E eu morava de aluguel, todo mês praticamente tinha de mudar, às vezes, que era um problema, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, depois tinha de ir para outro lugar. Levando teu sobrinho junto contigo. Meu sobrinho junto comigo. Eles também, esses 3, eles também sofreram um pouco, sem dúvida. Que idade eles tinham? 8, mais nova, era 8 anos, 8, 9, isso. Aí a primeira que veio, ela veio, a mais velha veio primeiro, veio com 9 anos. Aí no outro semestre ou no outro ano, não me lembro, a gente trouxe os outros. Já percebeu, usando aqui o Flávio, daqui a pouco ele vai querer que você adota ele como sobrinho também, né? Pode vir pra cá, gente. Eu já o coração é grande. Eu já tô pensando, eu já tô arrumando as malas, acho que vou conhecer Goiás. Não, Tadeu, Flávio, Marcelo, vamos fazer melhor, vamos organizar uma viagem, é muito mais interessante. Ô, Zana, deixa eu te perguntar, até você comentou em off pra gente sobre a história do seu futuro, do seu atual companheiro. Olha, eu já querendo arrumar um quarto. Eu tô querendo. Marcelo, você já tá querendo. Ele tem uma história muito interessante, né, que você falou pra gente, né? Extremamente interessante. Dá uma resumida pra gente, por favor. Em 1975, ele era estudante de engenharia da UNB. E já tinha sido preso aqui em Goiás também, porque é revolucionário, é comunista, do partido, é do PCB. E com isso, quando ele foi preso em Brasília, a situação já pegou, porque já foi para Papuda, já foi torturado, foi amordaçado, e aquela confusão danada. Eles conseguiram com que esse pessoal fosse mandado embora do Brasil. E ele foi para a Alemanha, e da Alemanha a Suécia ofereceu para eles
para um grupo que, se eles aprendessem o idioma o mais rápido possível, que eles receberiam asilo lá, tudo, faculdade, moradia, trabalho, e assim foi. Ele conseguiu, né, atingir esse objetivo dele lá, e lá ele ficou. Aí ele formou engenharia lá, e fez mestrado em engenharia nuclear, aposentou, e hoje já não trabalha mais. Ele abriu mão de uma parte do salário dele até para aposentar, porque aqui ele sofreu demais. Muito tempo nesses presídios faz com que destroem as pessoas, eles ficam mais esquecidos, deixa algumas sequelas. E ele criou os filhos lá na Suécia. Hoje todos os filhos moram lá. Tem outra filha sueca também, ele tem 4 filhos. Continua ainda comunista, lê muito todos os dias. Lê muito, assiste muita televisão e vive lá e vive aqui. Depois de amanhã mesmo ele está indo para lá. Aí no final de agosto eu espero que dê tempo de ser final de agosto. Ele fala, vai, mas eu acho que não. Eu estou querendo ir no final de agosto. Legal, que história de superação, né? Incrível, né? E hoje ele ainda é uma pessoa que anda muito a pé, que anda de bicicleta. Ele é 28 anos mais velho do que eu. E a gente se dá muitíssimo bem. Onde que ele vive hoje atualmente na Suécia? Em Estocolmo. Ah, bacana. Hashtag bacana, né? Você falou de algumas coisas sobre viagem. Podia contar um pouquinho para nós das tuas experiências viajando para fora do país, para onde tu foi, quanto tempo tu ficou por lá, e algumas coisas que tu achou de curiosidade nessas viagens. Viajar é tudo de bom. Se o dinheiro desse, eu vivia no ar. Eu fiz algumas viagens na América do Sul, mas a primeira mesmo que eu fiz foi para levar o meu sobrinho para os Estados Unidos, para ele fazer a vida lá, um desses sobrinhos meus. Levei e a volta já foi sozinha. Quando eu chego no aeroporto, vem a pessoa que havia me recebido junto com ele e falou, mas cadê seu Nóbio? Uma cubana. Falei, meu Deus, essa mulher vai me denunciar, eu tô enrolada. E deixar esse sobrinho meu para trás. Aí acabei, né, enrolando ela, conversando com ela. E dei 3 anéis de ouro que eu tinha nos dedos para ver se calava ela um pouco. O medo que eu fiquei. Por quê? Porque eu tinha saído de Denver tendo perdido uma aeronave, porque deu uma nevasca lá e eu perdi essa aeronave e fui para Dallas. Quando eu cheguei em Dallas, vocês podem acreditar, deu uma tempestade, nós ficamos 40 minutos em solo, mas dentro da aeronave, e atrasou para chegar em Miami. Quando eu cheguei em Miami, eu já tinha perdido o avião para vir para o Brasil. Passei a noite no hotel de trânsito, morrendo de medo que eu tinha deixado meu sobrinho ilegal lá. Fiquei outro dia também todinho, e à noite que eu voltei para o Brasil. Também com a bengala na mão, pedindo algum auxílio, um aeroporto enorme, mas tudo bem. Passei 17 anos indo todo ano para os Estados Unidos passear. Conheço uma boa parte lá. Conheço até... Vocês já ouviram falar naquele médico, o Pat Adams, que fez um filme, O Amor é Contagioso? Até naquela instituição eu estive. Passei com 2 amigos lá 10 dias. Muito bom. E viagens para a Europa também, sempre eu faço só, mas até o país para onde eu vou de destino, porque sempre tem alguém me esperando. Eu não faço igual o colega, que vai, né, para conhecer pessoas, embora ele conheça pela internet, e vai para lá passear. Eu não. Eu já vou, mas com alguém me esperando por lá, eu sabendo para onde eu vou. Titia. Titia. Eu gostaria muito de ir também para a Europa. Me falta um aporte.
Tia Osana, a senhora fala quantos idiomas? Não, falo pouco, arranho espanhol, mas consigo ir também. E arranho também o inglês, não passo fome, peço para falar mais devagar. O sueco falo pouquíssimas palavras, não me arrisco. Sueco não, nem sueco, nem alemão. A única coisa que eu sei falar em sueco, vocês também podem aprender. Borta é bró, reme é betre. Sair de casa é muito bom, mas voltar é melhor ainda. Boa. Seu sueco é só é caco. Só. Mas pra se Isso virar, mesmo. assim, pra se virar num país fora, assim, já falou tão pouco inglês, como é que se vira? Como é que faz? Se vira, faz, você pedindo para eles falarem devagar com você. Com o costume, ô Flávio, a gente aprende também a entender. Aprende e também tem que falar um pouquinho. Eu não posso dizer para você que eu não falo nada. Só que eu não passo fome, não passo sede, não tenho medo de ir. O inglês é um idioma universal, né? Basicamente. Então, vários países, até na Europa, você falando inglês, você até se vira bem. E hoje em dia a tecnologia, Suécia, né? Todo mundo fala inglês na Suécia também. Porque na Suécia todo mundo fala inglês, todo mundo fala francês. É assim. Tecnologia também, para quem não fala nada, tem aplicativos aí. Tem o iTraduzir. Não é da Apple, mas é um aplicativo muito bom. Só acho ele muito caro. Eu não sei se pra gente funciona, Tadeu. Eu até gostaria de saber se funciona. Eu ia investir nisso, porque ajuda. O iTraduzir é um aplicativo que você conversa em tempo real com alguém e ele vai te ouvindo, você fala e ele já traduz para aquele idioma selecionado. E a pessoa fala no idioma dele e já traduz para o português assim, instantâneo. É muito bom, só que eu acho ele muito caro. Não estou lembrado agora o valor, mas é um aplicativo que o Google Tradutor faz isso. Até tem uma demonstração do Flávio com o nosso amigo lá, o Roberto Henrique, né, que fala vários idiomas. Vários. Isso, é o Henrique que eu vi, que ele aprendeu assim, né, e viaja. Eu vi. Até tem uma demonstração e participa de um tutorial, né, Flávio, que você gravou com ele, mostrando o Google Tradutor nessa questão aí da tradução. Né? Então, e ele usa o AI ou o Google Tradutor? Se bem que ele fala, né? Ele usa o cérebro mesmo, quando ele viaja. Nesse tutorial, ele faz uma demonstração com o Flávio, assim, coisas básicas, mas depois que eu achar, eu te mando no PB. Por favor, manda mesmo, é interessante, eu preciso. Eu fico com preguiça, eu entro no curso de inglês, depois eu saio. Inglês eu também, se for para falar assim devagar, o começo, o básico assim, eu até me viro. O meu problema do inglês é falar, não é nem o entender a pessoa. Mas o falar, eu fico meio receoso de falar, mas eu entendo até razoável quando a pessoa fala inglês comigo. Teu inglês tá bem, Tadeu? Teu inglês tá bem? Tá no banho, né? Tá. Mas, gente, eu não tenho medo de viajar, não. Por falta de idioma, não. Uhum. Eu também não tenho medo de viajar por falta de idioma, eu tenho medo de viajar por falta de grana. E aí chega lá e complica, né? Não, aí complica muito. No podcast que tu já comentou com a gente, a questão do teu filho, que nasceu com alguns probleminhas e tal, né? E hoje, qual é o quadro de saúde dele? Qual é a situação? Você pode comentar um pouquinho conosco, né? E a idade dele? Sim, hoje ele já vai fazer 19 anos, agora no dia 5, faz acompanhamento certinho, faz avaliação neuropsicológica, né? Cada 2 anos tem o psiquiatra, tem o psicólogo, o professor particular, mas ele é uma graça, ele é muito inteligente, ele precisa desenvolver um pouco melhor na questão da leitura e compreender mesmo, né, a dislexia que ele tem, a descalculia também, mas com certeza eu ainda vou receber esse presente de Deus, né, que eu brinco que eu quero morrer sabendo que ele tem a independência econômica. Como é o nome dele, Osana? João Paulo. Da minha parte aqui, para finalizar, eu gostaria assim de dizer pro João Paulo que a sua história é surpreendente, né? Como é que uma pessoa
que, né, pelo que você contava no seu áudio aí, que pegava a bengala aí, né, aprendendo praticamente, de mão dada com ele, levando ele para médico, para os compromissos, e a pessoa chegar, né, ter uma história dessa, de superação, seja de realização financeira, pessoal, amorosa, assim, e dizer para ele que ele tem que ter sempre orgulho da mãe dele, viu? Porque você tá de parabéns. Obrigada. Susana, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, porque a sua história realmente, a pessoa ir para um internato aí com 7 anos de idade e conseguir o que você conseguiu, eu acho que vai valer para muita gente. Marcelo, vou abrir um parênteses rapidinho aí, Tá. para dizer que no internato eu fui assediada por um senhor que era o esposo da cozinheira da tarde. Nossa. Eu era assim muito bonitinha, muito expansiva, muito conversadeira, e ele tentou. E ela, no final, eu só sei que ela encontrou ele tocando em mim e ela foi com raiva de mim. E eu era uma criança. Então, aproveitando esse gancho, eu quero dizer para as pessoas que em alguns momentos na vida a gente tem que pegar aquilo que de mais ruim aconteceu para que a gente mudar a página da vida da gente, da história, do livro que a gente pode escrever. E também dizer que a gente tem que aprender a lidar com dificuldades, porque tudo passa. Se as coisas boas passam, por que as ruins não passarão? E é essa mensagem que eu quero deixar para cada um ouvinte de nossos colegas e agradecer meus camaradas, que eu admiro tanto, embora eu não os ouço, porque eu não tenho muita paciência com tecnologia. Nós é que agradecemos muito aí, tá bom? A sua participação foi enriquecedor, muito legal. A gente teria muito mais assunto, mas a gente faz um podcast um tanto quanto otimizado aí, que é para ver se as pessoas ouvem, né? Tá bom? Deixar os abraços aqui, queria deixar um abraço para Penha Salum, Antônio Carlos Salum, Paulinho, Betânia Firmino, Silvio Egas, Geisa, Vera Rosane, Gláucia, quem mais, pessoal aí? Eu falei que ia anotar e dessa vez não anotei ainda. Um abraço para Alex Oliveira, Luciano Pires, os eternos camaradas. Toda a galera que ouve podcast. Compartilhe com seus amigos e dá um likezinho aí. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. É isso aí, galera. Fala, Cebolinha. Garela foi Agostinho. Um abraço pro Guguzinho também. Guguzinho. Sinto falta do Guguzinho aí, gente boa. É isso aí, Osana. Um beijão pra você. Pra você também. Muito obrigado. Obrigado aí por sempre nos apoiar. Tá bom? E é isso aí, titia. Gratidão. Um abraço. Abraço, galera. Tchau, tchau.